Hello, hello! Muito bom dia, valentes! Seja bem-vindo a mais uma live. Estamos aqui mais um dia, mais um ministro aqui, eu, a pastora Dai, para falar com você nessa manhã, para te mandar e te enviar e te dizer uma palavra transformadora, uma palavra que vai mudar o seu dia, que vai inspirar o seu dia, que vai motivar o seu dia. Mas não porque é só eu falando, mas porque é o Espírito através de mim e que ele te dê um dia abençoado, um dia próspero, um dia produtivo e que o resto da sua semana, o seu final de semana seja incrível. Amém? Então vamos para mais uma live. Bom dia, valentes. Então, seja bem-vindo. Mais um dia aqui, sexta-feira, sextou, último dia da semana, último dia de live aqui comigo. Então, vamos lá. Já mande essa live para as pessoas que você conhece, para os seus amigos, para que mais pessoas possam ter essa palavra, ouvir essa palavra que o Espírito Santo vai ministrar através de mim. Amém? Eu vou mandar aqui rapidinho. Compartilhar essa live com as pessoas aqui do perfil do apóstolo. Estamos fazendo por enquanto no perfil do apóstolo, que estamos trabalhando a nossa rede social da IRV para que a gente consiga fazer lá também. Mas para isso a gente precisa de 1000 seguidores. Por enquanto vamos fazendo por aqui e vamos abençoando os nossos seguidores do Instagram do apóstolo Hermínio Bonucci. E aí, como vocês estão? Como passaram a semana? Vamos mandar aqui. Mais um pouquinho. Bom dia, irmã Cleia, seja muito bem-vinda. Como é que a senhora tá? Tudo certo? Estou enviando aqui os aviãozinhos para convidar as pessoas para a nossa live. Hoje vamos encerrar a palavra que foi ministrada domingo, que os ministros ministraram durante toda a semana, que é a justiça de Deus. Vamos fechar esse assunto, fazer uma revisãozinha e vamos ver o que o Espírito nos conduz nessa manhã. Então é isso, já chegue. Muito bem-vinda, meu amor. Bem-vinda, Virgínia. Muito bem-vindo. Bom dia, valente, homem e mulher valente. Vamos iniciar a nossa live. Para você que não me conhece, eu sou uma ministra da IRV, eu sou a pastora Daiane. Então seja muito bem-vindo. Somos a Igreja Resgate de Valentes, que é liderada pelo nosso apóstolo Hermínio Bonucci e a pastora Luciene Bonucci. Amém? Então, que alegria estar aqui com vocês em mais um dia, sexta-feira, último dia da semana. Então, vamos fechar essa semana com chave de ouro, que temos live agora, às 9 horas, também temos lives às 18h30 com o nosso apóstolo. Então, você tá ali suprido de manhã e à noite, você que gosta de live. Amém? Então, talvez você tenha vencido uma semana de batalhas, talvez tenha perdido algumas, talvez você tenha orado pouco, talvez você tenha orado muito, talvez você esteja forte, talvez você esteja cansado, mas uma verdade que não muda independente de como foi a nossa semana, independente de como agimos, de como pensamos ou imaginamos, é que Jesus continua sendo o mesmo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, bom dia, Andréia, seja muito bem-vinda, minha amiga. Tô só esperando a visita de vocês. Estamos animados. Não só eu, mas o pessoal da IRV também. Bom dia, bom dia. Então, independente de como foi a nossa semana, várias circunstâncias, vários momentos, várias escolhas, várias coisas feitas e não feitas, tem uma pessoa que não muda.
E essa pessoa é Jesus. Mas nós vivemos numa geração cheia de informação, tecnologia, vivemos numa geração de vídeos rápidos, de muita dopamina, de saber fazer dinheiro, saber fazer sucesso, de usar muitas redes sociais. Mas muita informação demais às vezes nos confunde. Muita informação demais muitas vezes nos desorienta, muitas vezes nos faz questionar muitas coisas e traz confusão nas nossas mentes. Não só no mundo, mas para a igreja também. Porque a gente faz com que isso acabe tirando o foco do que realmente importa. Beleza? Falou, bora decolar o aviãozinho. Então já compartilha essa live com as pessoas dos seus contatos. Compartilhe aí com seus seguidores para que mais pessoas possam ter essa palavra, porque vamos encerrar a semana falando sobre justiça de Deus. Então, nunca tivemos tanta informação, nunca tivemos tantas igrejas, graças a Deus, nunca tivemos tantas Bíblias, tantas traduções, tantas versões, mas existe uma diferença enorme entre conhecer Jesus e conhecer sobre Jesus. E é isso que a gente vai falar hoje. Eu vou dar um exemplo para vocês de conhecer Jesus e conhecer sobre Jesus. Muito bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos à live Bom Dia Valentes. Então, eu vou fazer uma analogia aqui para vocês, desenhar na cabeça de vocês. Imagine, a gente acabou de sair da Copa do Mundo, que a Espanha ganhou. A Argentina, a gente já fica feliz porque não foi a Argentina que ganhou, mas amém. Então, alguém que acompanha, vamos falar alguém que acompanha o Messi. Sabe que ele fez vários gols, foi artilheiro da Copa do Mundo, sabe que é a Adidas que patrocina ele, sabe o número que ele calça, o carro dele, onde ele mora, a casa que ele mora, sabe tudo da vida dele. Sabe o que ele faz de manhã, o que ele posta, o que ele não posta, os filhos, a esposa, sabe quando que ele ganha, mas nunca viu ele pessoalmente. Talvez viu ele jogando no estádio, mas nunca conheceu ele pessoalmente. Nunca teve relacionamento com ele. Muitas vezes a gente é assim com Jesus. Sabe tudo de Jesus, todos os milagres que Jesus fez nos evangelhos, sabe toda a revelação, sabe quem foi a mãe, o pai de Jesus, os irmãos de Jesus, os discípulos de Jesus. Sabe que Jesus é filho de Deus, mas não conheceu Jesus. Não conheceu a pessoa de Jesus. João 14,6, Jesus nunca disse, eu conheço um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Não apontou uma direção. Ele se tornou a direção. Então, é isso que nós precisamos fazer como cristãos. Conhecer Jesus de verdade. Não conhecer sobre Jesus. Eu, por exemplo, eu nasci em um lar cristão. A minha avó materna que levou o evangelho para a família toda. Graças a Deus, porque agora os homens, a maioria é pastor. A casal falou aqui, antes eu conhecia só de ouvir falar, já dizia João. É o que muitos conhecem, só de ouvir falar. Já vi até alguns vídeos perguntando se alguém conhecia, se as pessoas conheciam Jesus. Alguns falavam que sim, outros falavam que não. Muitas das vezes conhecem só por isso, pelas histórias, às vezes porque foi contado contos da família, mas conhecer de verdade é outra coisa. Eu nasci em um lar cristão, a minha avó que levou o evangelho para a família. E eu sempre soube o que era certo e o que era errado, e ela era muito religiosa, então a maioria das coisas era do diabo e a gente ia pro inferno. Então a gente meio que vivia com medo de fazer a coisa errada e ir pro inferno. Mas houve um tempo que eu me afastei. Mas sempre com aquela certeza de que, com aquela convicção de que existia um certo e um errado a se fazer. Às vezes fazia coisa errada e já vinha aquela coisa, meu Deus, você tá fazendo coisa errada, vou pro inferno. Mas teve um momento, até esse momento eu conhecia Jesus, conhecia sobre Jesus, mas teve um momento que eu precisava decidir.
sobre Jesus. Precisava escolher Jesus. Conhecer Jesus de verdade. Porque saber de Jesus não é uma coisa que você herda. Conhecer Jesus não é uma coisa que você herda. Porque a sua mãe é, a sua avó é, o seu pai é, o seu tio é cristão, que você vira automaticamente cristão. Mas graças a Deus que a gente tem essas referências na nossa família, que a gente pode conhecer e ter acesso a isso logo cedo. Mas teve um momento que eu precisei decidir. Decidi a seguir Jesus. Decidi conhecer Jesus de verdade. E esse momento, até chegar esse momento, eu vivi muita religiosidade. Eu vivi muito regras. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Posso usar isso, não posso usar isso. Mas a Bíblia fala, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Não é porque você pode fazer que você vai fazer tudo que você tem que fazer. Mas eu precisei conhecer Jesus de verdade. Precisei me aprofundar em Jesus. E foi literalmente me aprofundar em Jesus, porque ele, como eu sempre falo, ele me encontrou no fundo do poço. Quando eu decidi conhecer Jesus, ele tinha acabado de me tirar do fundo do poço. Eu estava quase em depressão, eu estava perdida, eu estava sem chão, sem estimativa de vida, apenas sobrevivendo. Mas Jesus me encontrou naquele lugar. Mesmo eu conhecendo ele, sabendo dele por anos. Mas talvez eu precisei chegar lá, para ele me resgatar, para eu reconhecê-lo, para eu conhecê-lo. Mas a partir de uma decisão, de uma atitude, de você parar de viver o que você conhece, parar de viver aquilo que você só ouviu falar, para viver o único caminho, a única verdade. Porque muitas vezes aparecem várias verdades, aparecem vários argumentos, aparecem várias doutrinas, várias religiões. Mas a palavra de Deus fala que só existe um caminho. Só existe um caminho que nos leva ao Pai, Jesus. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? E aí, vocês estão me ouvindo? Recebi uma ligação aqui. Voltou? Aí. Glória a Deus. Entrou uma ligação aqui e aí eu... Mas existiu um momento que eu precisei decidir, precisei nascer de novo. O maior problema nem é o pecado da humanidade. Não é pecar. Mas o maior problema é você viver longe do Pai. Porque nós não somos pecadores, nós já aprendemos isso. Você não é um pecador. Porque Jesus morreu por mim, por você, justamente para que nós fôssemos livres desse rótulo de pecador. Porque como eu falei ontem, eu preguei ontem sobre Lucas 8. Se você não assistiu, vai lá assistir, que foi... Disseram que foi bom. Mas eu dei o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Durante 12 anos ela passava por isso. E na Bíblia fala, não fala o nome dela, mas fala a mulher do fluxo de sangue. Ela foi conhecida pelo problema dela, pela situação dela, pelo trauma dela, pelo passado dela. Mas a partir do momento que ela encontra com Jesus, ela é curada pela fé que ela tinha. Mas ela recebe uma identidade que eu e você temos a partir do momento que conhecemos a Jesus e decidimos andar com Ele, andar no único caminho, que é a identidade de filha. Essa é a diferença. Nós não somos pecadores, nós estamos no mundo, somos propícios às coisas que acontecem no mundo e às vezes nós pecamos, nós erramos, porque nosso corpo está aqui, nós estamos aqui, então nós não somos perfeitos, só Jesus. Então nós vamos errar em algum momento. Mas nós temos a convicção de que se nós errarmos, nós nos arrependemos com coração, de verdade, e não fazer mais,
foi lançado no mar do esquecimento. E nós vivemos, muitas vezes, nós erramos, nós pecamos e vivemos com esse jugo de pecador. Nós não somos mais pecadores. E muitas vezes isso é por causa do vazio que existe em nós, que o nosso apóstolo falou, que existem 2 vazios dentro de nós. O primeiro, o vazio de Deus. É por isso que tantas vezes a gente precisa preencher com alguma coisa, busca preencher com alguma coisa. Ele deu exemplo que ele tentou preencher com tudo que ele tinha. Tudo que vinha na frente dele, ele tentou preencher, mas não preencheu. É um espaço reservado para Deus, para o seu Pai. Então, compra, viagem, carro, namoro, emprego, família, cidade, trocar de igreja, mas o vazio não muda. Por quê? É do tamanho, a proporção de Deus esse vazio que a gente carrega. Que só é preenchido quando reconhecemos, aceitamos e vivemos a verdade de Jesus. Um exemplo é que quando uma pessoa compra uma casa, não, quando eu comprar minha casa própria, eu vou ser feliz. Quando eu comprar meu carro, eu vou ser feliz. Quando eu constituir minha família, eu vou ser feliz. Quando eu viajar ao mundo, eu vou ser feliz. Aquilo que você busca, mas não preenche, porque não é físico, é espiritual, é do tamanho de Deus. Jesus disse: quem beber desta água tornará a ter sede. E a gente também tem o segundo vazio de uma missão, de um propósito de vida, de que você tem que ter um objetivo, você tem que ter um propósito para seguir. Não dá para ficar à deriva na vida. Depois que Deus nos encontra, precisamos descobrir para que fomos enviados. Quem conhece Deus, mas não vive o propósito, continua frustrado. Então temos 2 vazios, de Deus e do homem. De Deus para preencher espiritualmente, para se tornar filho, para se livrar dos seus pecados, das suas falhas, se tornar filho. E o vazio de propósito, de um objetivo de vida que é natural do homem. E um grande exemplo desse vazio do tamanho do homem é quando você conquista a sua coisa do sonho. Ai, tô na minha casa própria, ai, tô no meu carro novo. Você vislumbrou aquilo por tanto tempo, aí você se acostuma com aquilo que é novo, aí não vai ficando tão novo, aí daqui a pouco não tem tanta graça assim. E daqui a pouco não faz diferença, você já se acostumou com aquilo. Então não é tão eufórico quanto no começo, quanto quando você sonhava em ter isso. Esse é o vazio do homem, que é preenchido por um propósito de vida que é dado por Deus. E muitas vezes nós confundimos o evangelho com religião. Jesus não é uma religião. Quer dizer, Jesus é uma religião, o cristianismo é uma religião. Mas da história de Jesus surgiram várias religiões porque as pessoas queriam alcançar Deus de qualquer forma e foram surgindo várias religiões. Mas só uma verdade, que é o evangelho de Jesus. Uma verdade que é Jesus. E a religião diz: faça para Deus gostar de você. Mas Jesus diz: eu já te amei primeiro. A religião diz: você nunca é suficiente. Jesus diz: minha graça é suficiente. Porque a religião faz a gente se apegar a algo que a gente acha que está fazendo por Deus, mas às vezes a gente está fazendo pelo templo, pelas pessoas, pelo pastor, pelo líder, pro seu ego, para que você se ache o bambambam porque está servindo a igreja. Mas não é isso. Deus já nos amou primeiro. Nós não precisamos agradar ninguém. Nós precisamos viver bem em sociedade, né? Porque somos gente, não somos bicho. Mas não precisamos agradar as pessoas. Nós precisamos dar um bom testemunho. Porque nós somos pequenos cristos, queremos viver como Jesus viveu e Jesus deu um bom testemunho.
Jesus levou amor para as pessoas. E é isso que devemos fazer também. Então a religião fala que a gente não é o suficiente, o que a gente faz não basta. Mas Jesus já é suficiente para nós. A Andrea falou, as coisas do mundo são satisfações imediatas. Nunca estamos satisfeitos. O vazio do tamanho de Deus. É isso. Porque a gente está tentando preencher o vazio que a gente tem, que é do tamanho de Deus. A gente tem que preencher com coisas naturais. Mas isso é espiritual. Você vai preencher com a presença de Deus. E foi isso que Jesus deixou para nós. Ele nos redimiu e ainda deixou um ajudador. Que está dentro de nós. Nos ajudando a decidir, nos ajudando a seguir, nos ajudando a levantar, nos ajudando a discernir. Então precisamos usar as ferramentas que já temos. Já está em você. A partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito habita em você. Você se torna filho. Você tá, como é que eu posso dizer? Você tá totalmente blindado ali. Você recebe Jesus como seu irmão, o único e suficiente Salvador. Você ganha um pai, que é Deus. E dentro de você habita o Espírito Santo. E você já é criado por Deus. Você já é feito à imagem e semelhança de Deus. Você tem noção disso? Que a gente buscava muitas vezes coisa para preencher esse vazio, mas já está em você? Já veio de fábrica em você, porque Ele sonhou conosco muito antes de nós nascermos. Ele nos formou, Ele não nos criou. Ele criou tudo, os céus e a terra, os animais, tudo. Mas Ele nos formou. Para Ele formar alguma coisa, tem que ter uma forma. Nos formou dele. A imagem e semelhança do Criador dos céus e da terra. Então isso é o suficiente para mim e para você. Mas o vazio do tamanho do homem tem que ser preenchido por um propósito. Porque nós nascemos por um propósito. Temos um propósito a cumprir. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vai, né, o chamado. Como que você vai fazer isso? Se vai ser pregando, se vai ser em missão, se vai ser louvando. Aí cada um, Deus revela para cada um. Amém? Então, vamos voltar aqui. Da religião, a diferença da religião e do evangelho. Imagina uma criança, seu filho, seu sobrinho, derruba um copo. Aí o pai vai lá e corrige. Não, tá tudo bem, foi só um copo, não foi nada demais. Só ensina aqui, cuidado com o copo de vidro, que pode quebrar, cuidado que pode machucar os cabos de vidro. Acolhe. Agora imagine um patrão. Seu patrão, você derrubou um copo de vidro, seu patrão. Às vezes te dá uma advertência, às vezes briga com você, às vezes te manda embora. Por um copo. Percebe a diferença? Quando é filho, acolhe, mas ensina, ó, não pode fazer isso, cuidado com o copo, você não pode subir aí. Corrige e acolhe. É um patrão, não. Fala, você fez isso, essa é a consequência e tchau, acabou. Então, o filho erra dentro de casa, mas é corrigido, a empregada trabalha por medo. Muitos cristãos vivem como empregados de Deus. Muitos cristãos acham que Deus é um carrasco que vai te condenar porque você pecou, que vai te condenar porque você errou. Não é assim. Ele é misericordioso, muito antes de ser julgador. Que muitas vezes nós somos mais acusadores e julgadores, condenadores do que Deus. Nós já nos condenamos pelo pecado que cometemos, nós já nos sentimos a pior pessoa do mundo. Mas Jesus nos chamou para sermos filhos de Deus. Essa é a diferença do evangelho e da religião. A religião você tem que cumprir um protocolo, regras. Você acha que está servindo a Deus, mas você está servindo a pessoas. Você está tentando agradar as pessoas, fazer, se amostrar, mostrar que você tem trabalho, que você tem disposição.
Mas o evangelho é você viver para Deus, agradar a Deus, fazer as coisas como que para Deus. E o diabo nunca começou perguntando para Eva comer o fruto. Primeiro ele perguntou, o que foi mesmo que Deus disse? Ele fez ela duvidar. Atacou a sua identidade e até hoje funciona assim. A mulher do fluxo de sangue era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. E é isso que ele faz. Ele pega aquilo que nos machuca, nos fere e faz com que isso se torne a nossa identidade. Mas você não é o seu trauma. Você não é o seu abuso. Você não é a sua falha, o seu pecado. Você não é o que dizem que você é. Você é o que o Senhor disse que você é. Ele disse o quê? Você é meu filho. Você é minha filha. Meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Então o inimigo tenta atacar a nossa identidade. Tenta atacar e usar aquilo que nos machuca. Mas se você tem a convicção de que você tem um pai, que você conhece a verdade que é Jesus, que você é guiado pelo Espírito Santo, que é a presença de Deus, de Jesus, por mais que ele tente te atacar, você vai falar pra ele, meu querido, eu sei quem eu sou, então pode sair daqui, que você não me incomoda, não me abala, não tô nem te ouvindo. Essa é a postura que você tem que ter como filho. Você tem que assumir a sua postura como filho. Ai, pastora Dai, mas eu me sinto pecadora, eu me sinto suja, eu me sinto que eu não mereço. Lembre-se que uma pessoa que não tinha pecado, não tinha nenhuma falha, te amou tanto que morreu por você. Você não era nem nascido, foi mais de 2000 anos atrás. Mas ele morreu por você. Morreu para levar o seu pecado embora. Morreu para levar toda a sujeira, toda a condenação embora. Para que você tivesse vida e abundância. Então não aceite viver menos do que isso. Não aceite viver menos do que o Senhor já te deu. Não aceite viver menos do que já está em você. Por mais que você não consiga ver agora, por mais que você não esteja vivendo essa realidade, mas tão somente creia. A mulher do fluxo de sangue viveu 12 anos sangrando. Ela não podia falar com ninguém, ninguém podia tocar nela, porque ela, naquela época, pela religião, ela era impura, a tradição daquele tempo. Que é isso que o inimigo tenta lançar na nossa mente. Ele insere na nossa mente que a gente é sujo, que a gente é impuro, que a gente acredita. As pessoas ao nosso redor acreditam porque você aderiu isso pra você. Mas ela deu tudo de si naquele instante pra tocar num fiozinho da barra de Jesus, do mestre, do profeta. Ela deu todo o último esforço que ela tinha. Talvez estava sendo pisoteada, esbarrada por alguém, machucada. Mas ela teve coragem e fé o suficiente para acreditar que se ela tocasse na barra da roupa de Jesus, ela seria curada. E viver com Jesus é tão incrível que ela só precisava de cura naquele momento, como eu falei ontem. Mas Jesus não só faz o que nós pensamos ou imaginamos. Ele faz muito além. Porque ele sente, naquele momento, ele para e sente, alguém me tocou. Claro, Jesus, que ele te tocou. Estamos no meio de uma multidão, de um monte de gente. Muita gente aglomerada, querendo milagre, querendo falar contigo. Mas alguém tocou diferente. Jesus fala, eu senti que de mim saiu o poder. Saiu algo diferente de mim. Aí Jesus olha pra ela e ela fala, desculpa, Jesus, só toquei na barra, o Senhor não está impuro. Jesus olha pra ela,
minha filha, a sua fé te curou. Vá em paz. Ele não só curou aquela mulher do fluxo de sangue, que ela fala que parou naquele instante. Tudo mudou naquele instante. Mas Jesus também renovou a identidade dela. Mostrou quem ela realmente é. O inimigo tenta tirar nossa identidade. Mas nós temos que lembrar quem somos. Que temos que lembrar, como o nosso apóstolo falou ontem, temos que lembrar a nossa origem. Ele tem falado a semana inteira sobre identidade. Se você não assistiu, vai lá no YouTube tá aqui no link da bio e acompanha as aulas que foram sensacionais. Tome pra si a sua identidade. Então, você que tá aí online, aqui conectado comigo, bom dia, Tiagão, seja bem-vindo. Escreve aqui, eu sou filha, eu sou filho, pra saber que você entendeu essa mensagem. Bom dia, sejam bem-vindos. Estamos aqui na live Bom Dia Valentes, falando sobre justiça de Deus. Falando sobre Jesus. Então, isso que Jesus veio nos trazer. A nossa verdadeira identidade. Nós não somos identificados pelo nosso pecado, nós não somos identificados pelas nossas falhas, pelo nosso passado, pelo nosso trauma. Mas, por sermos filhos de Deus, pela obra da cruz. Nós somos identificados pelo nosso Pai, entende? Pelo nosso Criador, pelo nosso Formador. Antigamente, muitas pessoas eram conhecidas, filho de fulano, filho de ciclano. É isso. Isso é até hoje. Só que você é filho de Deus. E foi isso. Isso foi a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Foi que nenhuma condenação mais há. Você não precisa se condenar todos os dias. Você só precisa se arrepender dos seus pecados. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Tomar a identidade de filho, de filha amada. E levar o evangelho para as pessoas. Levar o que Jesus fez. Ontem eu preguei sobre isso. Como a minha história, o meu processo, a minha caminhada pode impactar outras pessoas. Jairo saiu da casa dele, foi procurar ajuda em Jesus. E através do trajeto, do caminho que Jairo estava fazendo, Jesus curou uma moça. Ainda retomou a identidade dela, reacendeu a identidade dela. Mostrou quem ela é, filha amada. Ela não tinha nome. Ela era conhecida pela doença que ela tinha, que era fluxo de sangue. Na Bíblia não fala o nome dela em nenhum momento. E essa é a revelação. E quantas pessoas nós podemos abençoar no nosso processo? Sim, às vezes nosso processo é duro, difícil. Mas quantas fés eu estou aumentando a partir da minha fé? Quantos milagres eu estou gerando a partir do meu milagre? Quantas identidades eu estou ativando a partir da minha identidade? Quantas pessoas eu estou alcançando com o que o Senhor fez na minha vida? Esse é o coração dadivoso. Porque no seu processo, você encontra a mulher no fluxo de sangue. No seu processo, você encontra Jairo. No seu processo, você encontra a filha de Jairo. No seu processo, talvez você é os discípulos que estão ali aprendendo como Jesus operava milagres. Aprendendo que talvez a gente não devesse julgar a pessoa, julgar a situação. Aprendendo que às vezes a gente tem que preparar um ambiente para o milagre acontecer. E aprender que muitas vezes a gente não vamos ter tantas pessoas ao nosso redor para o milagre acontecer. E às vezes a gente vai ter muita gente para que muita gente veja e muita gente tenha fé.
Mas quantas pessoas a gente pode abençoar através das bênçãos que vêm sobre nós? Porque o Senhor faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Então, Ele não só faz um milagre na minha vida. A partir do milagre que Ele faz na minha vida, a bênção que Ele traz para mim, eu abençoo outras pessoas. Esse é o Evangelho. Isso é viver a verdade. Eu conheço a verdade me liberta e eu espalho a verdade para libertar outras pessoas. Amém? Tá fazendo sentido para vocês? Então, a justiça de Deus é isso. Quando a gente errar, a gente se arrepende, a gente pede perdão, se levanta e continua. Porque nós não somos o pecado. Não somos mais pecadores. Jesus levou sobre si nosso pecado, as nossas dores, as nossas enfermidades. Então você não pode aceitar a sua enfermidade, não pode aceitar a sua dor, não pode aceitar pecado nenhum, porque Ele já levou. Mas é isso que o inimigo quer muitas vezes, que a gente vive esse tempo de condenação, de julgamento o tempo todo. Não, nós vivemos para sermos livres. Pela liberdade, Cristo nos libertou, para vivermos livres de todo julgamento. Imagine, você tem um carro, tá dirigindo, imagine você que tá dirigindo pro trabalho agora. Mas você só dirige olhando no retrovisor. Só dirige olhando pra trás. Uma hora você vai bater, só olha pra trás, como é que você vai dirigir só olhando pra trás? Aí você pensa, não, daí eu posso dirigir de ré. Tá, mas você pegou uma coisa que é pra dirigir pra frente e você tá dirigindo retrocedendo, não faz sentido, entende? Mas se você tá dirigindo um carro e anda olhando pra trás, anda olhando pro que aconteceu, não, porque aconteceu isso, e se você não sabe o que eu passei, Jesus sabe o que você passou. Jesus passou também por várias coisas. Ele foi vendido, traído, negado, abandonado. Os discípulos não o reconheceram quando ele voltou. Ele sofreu. Foi chicoteado, sangrou. Ele sangrou por mim e por você. Uma pessoa que não tinha pecado. Era inocente. Que a gente vê nos filmes já, uma pessoa que é acusada por um crime que não cometeu, a gente já fica revoltado. Mas naquela época a religião entregou Jesus. Na verdade, Jesus se entregou, mas a religião quis prender Jesus e condenar Jesus. A religião de que ele estava cumprindo o que a lei de Moisés dizia, mas Jesus falou, eu sou a lei de Moisés. Mas chega de olhar para trás. Chega de viver nessa bolha. Chega de se vitimizar pelo que aconteceu. Hoje Jesus continua dizendo, venha a mim. Não há religião, não há medo, não há culpa, mas venham a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele te dá um caminho. Não um caminho, o caminho, o único caminho. Uma única verdade. E a vida eterna. Você só precisa decidir. É teoricamente simples. Mas, como eu falei no começo, eu nasci num lar cristão, eu conhecia sobre Jesus, mas eu precisava conhecer Jesus. Eu não poderia conhecer Jesus com o que a minha avó, que levou o evangelho para a família, conhecia. Mas eu também conheci o evangelho de verdade na IRV. Porque eu percebi que tinha muitos pensamentos religiosos. Mas eu tenho conhecido Jesus de verdade. Conhecido o evangelho de verdade. Mas isso só acontece a partir do momento que você decide conhecer Jesus.
Conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que a gente busca o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas não são acrescentadas. A gente tem fome e sede por buscar a verdade, por buscar a Jesus. A gente conhece Jesus. A gente decide por Jesus todos os dias. A gente decide se livrar do pecado, se livrar do rótulo de pecador, viver livre. Mas a Bíblia fala, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nós temos que viver Jesus. Se você escolhe viver Jesus, as coisas serão mais simples. Porque você vai conhecer a verdade, você vai viver a verdade. Então, a dúvida pode até chegar a você, mas como você conhece a verdade, ela não vai entrar na sua cabeça. Por isso que a palavra de Deus fala que a gente precisa blindar a nossa mente. Precisamos renovar a nossa mente. Precisamos nascer de novo. Porque nós nascemos no pecado, do pecado de Adão e Eva. Nós carregamos isso no nosso corpo. Mas Jesus veio para nos libertar disso também. Dizer que nós não somos mais pecadores. Porque o pecado é a separação de Deus e do homem. E Jesus veio para que nós nos achegássemos a Deus. Ele não veio só para te libertar, mas ele veio para que você se achegue ao seu pai. Você tem um pai. Você tem uma origem, uma paternidade. Alguém que cuida, que zela por você. Mas muitas vezes te corrige, te estica, te estimula a crescer. Muitas vezes você tem um incômodo dentro de você em não fazer mais as mesmas coisas. Não é um sexto sentido, é o Espírito Santo te guiando, te ajustando rota. Mas o Senhor não nos obriga a nada. Quem arromba a janela e entra pela janela é ladrão e salteador, é o inimigo. Jesus entra a partir do momento que a gente abre a porta do nosso coração para ele entrar. Mas ele vai ali, nos se achegando, te dando algumas dicas, enviando algumas pessoas, enviando algumas mensagens. Aí as coisas vão se encaixando. Mas ele não arromba. Ele é um gentleman. Ele vai bater. Porque ele quer reativar sua identidade. Ele quer te levar pra vida maravilhosa que ele tem pra você. Mas você precisa aceitá-lo. Você precisa falar, Senhor, entre na minha vida. Entre na minha casa. Muitas vezes tem algum lugar que você não entregou pra Jesus ainda. Alguma parte de você. Algum pecado de estimação, algum vício. Alguma área da sua vida que você não entregou ainda. Que é o que falta pra você viver a vida em plenitude. Mas não se engane, não é fácil viver o evangelho, não é 1000 maravilhas. Mas é muito melhor viver a vida com Jesus. Porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. Por mais que muitas vezes pareça pesado, ele renova as nossas forças e nos ajuda a carregar o fardo. Porque vem com grandes responsabilidades. Você precisa amar mais as pessoas, você precisa cuidar de pessoas, você precisa ser um bom testemunho. Tem várias coisas que a gente precisa ajustar. Mas o fardo dele é suave e leve. Por mais que você esteja carregando uma mochila, ele tá ali, sabe, atrás, apoiando a mochila. Aí você anda tranquilamente. Mas você precisa apresentar essa área para Deus. Falar, Senhor, Jesus, entre nessa área. Senhor Jesus, eu te entrego a minha área financeira. Eu te entrego a minha família.
Eu te entrego o meu ego, o meu julgamento, a minha vida. Eu não quero mais viver no passado. Eu não quero mais ser o que o diabo disse, o que as circunstâncias determinam. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou? Filha amada, em quem Jesus se alegra. Filho amado, em quem Jesus se alegra. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus, amém? Então que você receba a justiça de Deus, que é Jesus. Que você se lembre que você não é pecador. Você é filho. Você não é a mulher do fluxo de sangue, você não é a pessoa que foi abusada, que sofreu, que foi traída, que foi rejeitada, abandonada, que ninguém ama, não. Mas você é filho amado do Senhor. Tenha convicção disso. Viva isso, desfrute disso. Então, renuncie hoje à culpa, à condenação. Renuncie hoje à religiosidade, o medo. Receba a fé completa pela obra da cruz. A cruz é um símbolo para quê? Para a gente lembrar. Lembrar de quem morreu por mim e por você. Mas ele não só morreu. Ele desceu lá no inferno, foi lá no inferno, tomou a chave da morte. Ressuscitou para nos dar vida, vida eterna. Para nos dar vida em abundância. Para a gente viver o melhor dessa terra. Então pare de ver condenação, nós somos livres. Viva a liberdade que Jesus te deu. Foi para isso que o Senhor te libertou, para você viver a liberdade plena. Mas lembre-se, tudo é lícito, nem tudo convém. Mas temos que desfrutar da presença, temos que conhecer Jesus de verdade. Não só conhecer sobre Jesus, para conhecer cada vez mais sobre Jesus, mas conhecer a Jesus intimamente. Pra gente poder desfrutar da companhia dele, pra gente poder desfrutar dele, da presença. Porque nós não somos mais escravos do pecado, mas andamos em liberdade. Para isso que Cristo nos libertou. Então viva seu propósito, cumpra o seu destino e permaneça no caminho. No único caminho, na única verdade. Naquele que nos dá a vida eterna, Jesus. Amém? Vamos orar? Se você entendeu, se você recebeu essa palavra poderosa, digita aqui amém. Amém, eu recebo, eu creio, aleluia, glória a Deus. Comenta aqui e vamos orar. Pai, nós te damos graça por essa palavra. Te damos graças porque o Senhor nos formou. O Senhor nos formou à tua imagem e semelhança. Te damos graças porque, mesmo não merecendo, mas a sua graça nos alcança. Nós te damos graças porque o Senhor nos libertou. O Senhor é o mesmo que cura. O Senhor é o mesmo que restaura. O Senhor é o mesmo que nos dá a vida em abundância. Muito obrigada, porque nós reconhecemos hoje a tua obra na cruz. Nós reconhecemos hoje que somos livres de todo o pecado. Nós reconhecemos hoje que somos filhos amados. Então eu declaro que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, nós lembraremos disso. Somos filho amado. Temos um pai a quem recorrer. Temos um pai a quem nos achegar, a quem nos apegar. Temos um pai que nos defenderá. Mas nós somos filhos amados de ti. Somos justiça de Deus. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe o final de semana de cada pessoa que está nessa live, cada família aqui representada. Que eles possam desfrutar dessa liberdade, que eles possam desfrutar desse amor, dessa filiação nesse final de semana, que o Senhor fale com eles, que o Senhor testifique no coração deles, que essa palavra tenha sido semente, que ela floresça nesse final de semana e que neste final de semana eles possam desfrutar do teu amor, que em cada lugar, em cada família, o Senhor
possa ser resposta, possa trazer um renovo, um refrigério, possa trazer força e que o desejo do coração deles seja atendido conforme a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E é isso. Mais uma live. Bom dia, valentes. Se você foi abençoado por essa palavra, seja abençoado pela prática dessa palavra. Então, sejam amados e aceitem a filiação do Pai. Aceitem a paternidade de Deus. Porque eu não tive referência paterna, então eu também tive que aprender a ser filha de Deus. Tenho aprendido também a ser filha com o apóstolo Hermínio. Então que você possa aprender e desfrutar da paternidade de Deus. Hoje, sextou, mais tarde temos live Hora H. Eu acho que é a última da série Identidade de Verdade. Se você não assistiu nenhuma aula, corre lá pro YouTube, já vai assistir, estão salvas lá as lives da semana da Identidade de Verdade. Mas hoje tem mais, tem a última aula, não perca. Às 18h30, live Hora H, a palavra certa, na hora certa. E se você tiver algum pedido de oração específico, algum testemunho também, estamos aceitando testemunho também. Tivemos um testemunho forte essa semana, glória a Deus. Mas 18h30, live Hora H. Se você precisa de respostas, se você precisa de uma palavra de ensino, se você precisa de uns puxão de orelha, também vai ter lá. Porque o AP sempre dá um chicote bom, que sempre nos instiga a crescer e evoluir. Amém? Domingo, estejam conosco, nosso culto de ceia, nosso culto de renovação de aliança, não só com Jesus, mas com a igreja e com os irmãos também, às 10 horas da manhã. Se você é nosso membro online, acompanhe online. Se você quer fazer parte da IRV, quer estar conosco, quer nos acompanhar mais de perto, mande aqui um direct, eu quero fazer parte da IRV, eu quero conhecer mais de vocês, eu quero ser discipulado, eu quero aprender mais. Manda aqui um direct no Instagram do Apóstolo Hermínio, que nossa equipe, nossos ministros, pastores, entrará em contato com você. No mais é isso, que vocês tenham um final de semana abençoado, que vocês desfrutem da paternidade de Deus, porque somos filhos amados. Amém? Não deixe o inimigo tirar isso de você, você é filho amado. Um beijo no coração de vocês, fique com Deus. Tchau!